Ok, pessoal, então agora vamos aprender a calcular a distância entre duas retas no espaço, né? Então, R e S são retas no espaço e a gente define a distância entre essas duas retas, né, como sendo a menor de todas as distâncias possíveis que a gente pode obter, né? Calculando distância de um ponto até R, entre um ponto de R e entre um ponto de S. Tá? Isso é por definição, né? A distância entre as retas R e S. Muito bem, então nota que a observação que a gente sempre faz, né, que quando as duas retas são iguais, né, então qualquer ponto que viva numa das retas vive também na outra e, portanto, a gente poderia usar esse ponto para calcular a distância, né? Então seria um ponto que vive na reta R e na reta S. Então a distância entre ele e ele mesmo, obviamente, é zero, tá certo? E, portanto, é a menor de todas as distâncias possíveis, né, nesse caso. O mesmo argumento, né, diz que se duas retas são concorrentes, né, então ser concorrentes, te lembro, né, significa que elas se intersectam em um determinado ponto. Então esse ponto aqui poderia ser usado para calcular a distância, né, porque a distância entre ele e ele mesmo, né, e ele é válido tanto quanto um ponto de R quanto como um ponto de S, né, seria zero e não tem distância menor do que zero. Então, certamente a distância entre essas duas retas, se fossem concorrentes, seria zero. É uma observação que a gente faz em geral, assim. Então, a questão é como que a gente faz, né, para calcular a distância entre duas retas, em geral. Esses aqui são casos particulares, né? E como que a gente faz, então, para calcular isso aqui? Primeira coisa, quer dizer, digamos, a gente vai precisar, né, desses ingredientes aqui, né? Então, a gente precisa um ponto A, são 4 ingredientes. Um ponto A na reta, um vetor U, R, que seja paralelo à reta R. A gente precisa um ponto B na reta S e um vetor US, que seja paralelo à reta S. Tá? E de posse dessas coisas, né, a gente tem condições de calcular essa distância. Qual é o primeiro passo? O primeiro passo seria determinar a posição relativa entre essas retas, tá certo? Lembra que a posição relativa de duas retas no espaço, né, tem 4 possibilidades, né? Tá? Então, seria delas serem concorrentes, seria delas serem paralelas e distintas, seria delas serem concorrentes ou então de serem reversas, ou seja, não paralelas, mas que não se intersectam. Tá bem? Então, a gente precisa primeiro saber determinar a posição relativa de R e S. Se vocês não lembram, né, então eu vou deixar um link aqui no vídeo e vocês podem dar uma olhada lá e depois voltar para esse vídeo aqui. Muito bem. Então, dito isso, né, a gente sabe determinar, primeiro a gente precisa determinar a posição relativa de R e S, tá? E daí, depois de posse disso, né, então a gente vai saber como que elas estão posicionadas. Se a resposta desse cálculo, né, desse primeiro passo, der que as retas R e S são iguais ou que elas são concorrentes, então, por causa dessa observação aqui de cima, então a gente já sabe que a distância entre R e S é zero e a gente não precisa fazer muito mais. Poderia também, né? Tá, então vamos para um terceiro caso, né? Digamos assim, deixa eu tentar enumerar as possibilidades, né? Poderia dar isso e poderia também dar essa possibilidade e uma outra. Então o que a gente vai fazer, né? Se essas duas retas estão nessa situação, ou seja, são paralelas e distintas, como está sendo ilustrado aqui, o que acontece? Sendo elas paralelas, né, a gente sabe que essa distância aqui, né, não varia, tá certo? Essas distâncias aqui não variam. Então, o que acontece? Se nós soubermos calcular, nós podemos, né, essa é a coisa, nós podemos calcular a distância entre a reta R e a reta S, calculando simplesmente a distância entre um ponto da reta R e a reta S. Por quê? Quando a gente faz isso, né, a gente vai ter esse valor aqui para todas
os pontos da reta S. E, portanto, a gente vai atingir o mínimo, né, que é exigido pela definição de distância entre duas retas. Tá? Então, olha só, né? Então, o que a gente pode fazer simplesmente, se a gente quer calcular a distância entre duas retas e a gente sabe que elas são paralelas e distintas, a gente pode simplesmente calcular a distância entre um ponto de uma delas, que no nosso caso nós já sabemos, né, esse ponto A, e a reta S. Tá bom? E nós já aprendemos, né, a calcular a distância entre um ponto de uma reta, entre um ponto e uma reta no espaço. Tá? Então, a gente reduz esse problema aqui que a gente não sabia, que é calcular a distância entre duas retas, a um caso que nós já sabemos. E, finalmente, né, tem o caso em que R e S são retas reversas. E eu vou escrever isso na outra página, porque aqui vai ficar um pouco apertado. Tá, pessoal, então agora a gente vai para o quarto caso, né, que é o caso no qual as retas R e S são retas reversas. Então, elas estão posicionadas assim, né, e a gente precisa saber como a gente calcula a distância entre essas retas. Tá? Então, para fazer isso, vamos fazer as seguintes considerações. Né? A gente pode fazer qual coisa, né? Então, primeiro eu vou imaginar aqui o meu vetor UR, né, posicionado aqui, tá? UR. Eu vou pegar também o vetor paralelo, essa aqui é a minha reta S, eu esqueci de colocar, né? Tá? Eu vou pegar o vetor paralelo à reta S, só que eu vou posicionar esse vetor lá onde me interessa, né? Que vai ser, então ele está aqui, né? Ele pode ser pensado aqui, mas eu estou interessado em pensar ele lá, né? Ele é um vetor, eu posso mexer com ele e olhar um representante onde eu quiser. Tá? Então, o que acontece, né? Esse aqui é o meu US agora. O que eu faço, né? Eu posso pensar no plano que contém a reta R, tá certo? E, portanto, contém o ponto A, né? E que digamos, que admite o R e o S como um par de vetores diretores, tá? Tá certo? Então, a gente pode pensar nisso, e quando a gente faz isso, né, esse par de vetores diretores, o que a gente vai fazer com eles, né? Esses dois vetores, pelo fato das retas serem reversas, eles são vetores independentes. Então, quando a gente faz o produto vetorial entre eles, a gente vai ganhar efetivamente um vetor, que eu vou desenhar assim, grandão, né, para ficar mais fácil de ver. Um vetor que eu vou chamar de N, por uma razão que vai ficar claro agora, porque eu vou querer olhar para o plano, tá, que contenha essa reta R e seja gerado por esses dois vetores. Ou então, dito de outro modo, né, o plano que contém essa reta R e é normal ao meu vetor N, tá, que eu acabei de colocar aí. Então, eu vou desenhar esse plano aqui. Espero que esteja clara a ideia, né? Tá, é um plano que contém a reta R. Então, esse aqui é o plano π, tá? E ele é definido pelo quê, né? Esse plano π, ele não estava no começo do problema, né? Quando a gente só tinha duas retas reversas, mas a gente pode pensar nele como sendo um plano que ele é determinado como ele passa por A, tá? E tem vetor normal N, que é calculado a partir dos dados iniciais, que são o R e o S. O produto vetorial de UR com o S. Tá? Então, ele não estava no contexto, mas a gente consegue computar ele, calcular ele efetivamente a partir do ponto A, que a gente já tinha, e desses dois vetores aqui, que a gente pode fazer o produto vetorial desse vetor. Muito bem, para que isso aqui serve, né? Porque daí, o que vai acontecer, né? A gente quer calcular a distância entre R e S. Muito bem. Só que isso, né? Como esse plano aqui, ele contém a reta R, então a gente pode, se ele
e é paralelo também à reta S, né? Ele é paralelo à reta S e contém a reta R. Então, a gente pode, se a gente quer calcular a distância entre R e S, a gente pode simplesmente calcular a distância entre o plano, tá bom? E a nossa reta S. Essa é a vantagem. D entre o plano e a reta S. Tá bem? Porque essa distância não varia exatamente pela construção desse plano, né? Certo? Essa distância, uma vez que a gente consiga calcular a distância entre R e S, tá? Essa distância não varia porque esse plano π foi construído exatamente para ter uma distância que não varia com relação a S. Então, basta calcular a distância entre o plano e a reta S. Só que, né, novamente pelo fato de não depender do ponto onde a gente calcula essa distância, a gente pode pegar esse ponto que nós já conhecemos da reta S, D, e calcular a distância entre π e aquele ponto B, tá? Que é uma distância que nós já sabemos calcular, a distância entre um ponto, tá, e um plano. Tá bem? Então, essa é a teoria. Vamos agora dar uma olhada nos exemplos práticos. Tá bem, pessoal. Então, aqui vamos calcular um exemplo, né? A distância entre essas duas retas, onde elas estão dadas aqui de maneira paramétrica, tá bom? Então, para começar, vocês lembram, né? Tá, então, para começar a calcular uma distância entre duas retas no espaço, a gente precisa determinar a posição relativa entre essas retas, tá? Então, é isso que eu vou fazer agora. Então, para determinar a posição relativa, eu vou olhar os vetores o R e o S, que aparecem aqui na parametrização. O primeiro deles, né, de R é 3, 1, menos 1. E o de S é 1, 3, menos 1. Daí a gente olha e a gente tem que saber se esses vetores são dependentes ou independentes. Linearmente, né, dependentes ou linearmente independentes. E para isso, né, basta a gente olhar, por exemplo, para essa submatriz que seria formada quando nós olhássemos a matriz que aparece as coordenadas de UR e as coordenadas de US, né? E a gente se dá conta, né, que essa submatriz aqui tem determinante diferente de zero. Então, certamente, esses dois vetores, determinante de 3, 1, 1, 3, tá? É o que? 3 vezes 3, 9, menos 1, 8, né? Que é diferente de zero. Isso implica que o R e o S são linearmente independentes. No caso em que o R e o S são linearmente independentes, a gente sabe, né, conforme já estudamos, que essas retas só podem ser ou concorrentes, né, se intersectam em um ponto, ou são reversas. Tá? Isso implica que R e S concorrentes, ou então R e S reversas. Tá? Então, te lembro como que a gente faz para determinar qual das duas coisas acontece, né? A gente precisa pegar um ponto na reta R e um ponto na reta S e estudar a dependência ou independência dos vetores UR, US e AB, que a gente vai obter aqui. Então, eu vou pegar um ponto A, né? Vou substituir lambda igual a zero aqui, eu ganho 2, 0, 2. E eu tenho certeza que esse é um ponto da minha reta R. Tá? E o ponto B que eu vou pegar vai ser substituir aqui, né? Esse. Ou seja, vai ser 0, 0, 0. Então, a origem vive na nossa reta S. Tá? Muito bem. Então, agora o que a gente vai precisar fazer é analisar a dependência desses três vetores. Quais? O R, o S e o vetor AB que eu vou gerar aqui. Que é o vetor, né? Final menos inicial vai ser menos 2, 0 e menos 2. Tá? Então, vou fazer isso na outra página.
Então, aqui, pessoal, já coloquei uma matriz, né? Vou calcular o determinante. Aqui na primeira linha aparecem as coordenadas do vetor UR, na segunda do vetor US e na terceira do vetor AB, tá? Então, a gente precisa ver se eles são esses três vetores, né? São dependentes ou independentes, e lembro que isso fica determinado quando a gente calcula o determinante. Por quê? Porque se o determinante for diferente de zero, os três vetores são independentes, e se for zero, eles são dependentes. Tá? Então, vamos lá, vamos calcular esse determinante. 3 multiplicando, vamos lá, né? Esse vezes esse menos esse vezes esse. Então, vai ficar vezes menos 6, né? O do meio vem com o sinal de menos, né? Menos 1. Multiplicando quem, né? Vamos lá, coloca isso assim. Então, vai ficar, digamos, 1 vezes menos 2. Tá? Então, vai ficar esse vezes esse menos 2. E aqui vai ficar o quê? Menos 2. Menos 2, menos 2. Menos 4. Tá? Certo isso? Vamos revisar aqui a conta só um pouquinho. Vai ficar assim, né? 1 vezes menos 2. Menos 2, tá? E agora eu vou fazer aqui. Aqui vai ficar mais 2 com sinal de menos. Então, menos 2 e menos 2 menos 4, tá certo? Tá certo. E agora, eu vou fazer o terceiro, então, né? Coloco esse e esse. Vai ficar esse vezes esse menos esse vezes esse. Então, vai ficar 0 menos 6, então aqui mais 6, né? Então, vai ser menos 1, né? Multiplicando mais 6. Isso aqui dá, então, o quanto, né? Menos 6 mais 4 menos 2. Menos 2 com menos 18 menos 20, que é diferente de zero. Tá bom, então esses três vetores aqui, eles são independentes, né? Linearmente independentes. Então, isso implica que o R, o S e AB são linearmente independentes, o que vai implicar, então, de acordo com o que nós já estudamos, né, que as retas R e S são reversas. Tá. Ok, então esse aqui é o nosso primeiro momento, né, do cálculo dessa distância, que envolve a determinação da posição relativa das retas. Tá bom? E quando elas são reversas, né, conforme nós já discutimos, a gente precisa, a gente reduz, né, o cálculo de a distância entre um ponto e um plano, tá? Como que a gente faz isso? A gente precisa determinar o plano que contém uma das retas e é paralelo à segunda. Tá? Então, para fazer isso, o que eu faço? O vetor normal desse plano vai ser o produto vetorial. Tá? Então, π, né? Π, cujo vetor normal é o R vetorial US, e com A pertence a π, isso vai implicar que tal π, né, com essas duas características, é paralelo a, ele vai conter, né, porque ele contém o ponto A, né, tá, que é um ponto de R, então ele vai ser paralelo a S, contendo R, tá certo? Então vamos determinar esse plano e daí depois, como já discutimos, vamos ver como que a gente calcula a distância entre essas duas retas, tá? Então, a ideia é que a distância entre R e S vai poder ser calculada como sendo a distância entre R e S, que é reduzida ao fato de a distância entre π e S, e, portanto, a gente vai calcular a distância entre π e o ponto B.
na nossa reta, que é um ponto da nossa reta S. Tá? Muito bem, então para isso a gente precisa determinar esse plano π. Para fazer isso, então, primeiro, a gente vai calcular o vetor normal, que é o det de E1, E2, E3. Vamos colocar as coordenadas dos vetores de R, paralelo a R, e o paralelo a S. Então, é 1, 3 e menos 1. Tá? E calcular esse determinante. O que vai dar? Vai dar E1 multiplicando. Vamos lá, né? Ó, vai dar menos 1 mais 3. Menos 1 mais 3 dá 2. Tá? Vem menos E2 com sinal de menos de brinde. E a gente ganha aqui, então, o vetor, o número 3 vezes menos 1, menos 3 e menos 1. Então, menos 3 mais 1, menos 3 mais 1, menos 2, mais E3 multiplicando quem? Vamos lá? Vai ser 3 vezes 3, que é 9, menos 1, 8. Ou seja, o nosso vetor normal plano vai ser 2, menos e menos mais 2 e 8. Tá? Tá aqui o vetor normal plano. Então, qual é a ideia? Ó, π tem a equação como, né? Vai ser 2x mais 2y mais 8z mais um certo d igual a 0. Tá? Como que a gente determina quem é o d? Bom, coloca a condição, né, de que esse plano A que nós estamos construindo, ele precisa conter, esse plano π que nós estamos construindo precisa conter o ponto A, que tem coordenadas 2, 0, 2. Então, vamos lá. Ó, como A vive em π, isso implica aqui, ó, 2 vezes 2, mais 2 vezes 0, mais 8 vezes 2, mais d é 0. O que vai implicar, então, vamos fazer a conta, né? 2 vezes 8, 16, mais 4 dá 20. Então, o d vale menos 20. Tá bom? Então, o nosso plano π tem a equação, ó, 2x mais 2y mais 8z menos 20 igual a 0. Ou então, né, para ficar mais bonito, né, já que todo mundo aqui é divisível por 2, né, a gente pode escrever assim, né, x mais y mais 4z menos 10 igual a 0. A gente pode olhar para essa equação aqui, né? Então, dividir por um número não zero não influencia. E basta, portanto, né, de acordo com esse esquema que eu já tinha colocado lá, se a gente quer saber a distância entre R e S, basta calcular a distância entre π e o ponto B. Tá? Então, a distância entre R e S é igual à distância entre esse π e o ponto B, que é a origem nesse caso, né? Tá? A gente já tinha calculado antes. Então, basta substituir na fórmula, né? Módulo sobre raiz. Tá? Então, vai o que, né? Substituo aqui, 0, 0, 0, né? Vai dar menos 10 aqui em cima, é o que vai sobrar. E aqui vai ficar 1 ao quadrado, mais 1 ao quadrado, mais 4 ao quadrado. Ou seja, 10 por raiz quadrada de quanto? 16, 17 e 18. Tá bom? Isso termina esse exemplo. Então tá, pessoal, aqui pede para calcular a distância entre R e S, onde R é dada assim parametricamente e S não é dada parametricamente, é dado no seu formato cartesiano, tá? Interseção de dois planos. Tá bom? Então, como vocês já sabem, né, para calcular isso, né, para calcular a distância entre duas retas é preciso, né, a gente primeiro
determinar a posição relativa entre essas retas, tá? Então, dito isso, e se vocês lembram, né, como determinar a posição relativa, é mais conveniente ter a reta em formato paramétrico, tá? Então, para isso, eu vou primeiro colocar essa reta no formato paramétrico, e para fazer isso, vou observar, né, que aqui a gente pode colocar de um jeito fácil, né? Então, essa reta S, ela pode ser reescrita do seguinte jeito, né? X igual a Y, tá? E Z igual a 0. Então, como eu ia dizendo aqui, pessoal, então a gente coloca uma das variáveis como sendo parâmetro, né? Mas não pode ser a Z, né? Porque a Z está fixa, tá? Então, a gente coloca X igual a Y, né? Igual a lambda, tá? E aqui coloco, então, y igual a lambda. Então, essa daqui já é uma parametrização para a nossa reta, tá bom? Nossa reta S, certo? Então, eu vou olhar para esse formato e para esse formato aqui. Muito bem. Então, agora, o que a gente seleciona, né? A gente precisa encontrar um vetor, diretor de R, que no caso vai ser 1, 1 e 0, tá? Ou seja, o que acompanha T lá, né? E o diretor de S, que a gente vê aqui que vai ser 1, 1 e 0. Então, a gente, obviamente, né, como eles são iguais, né, certamente um é múltiplo do outro. Isso implica que o par UR, US, tá? É um caso, né, múltiplo por qual constante? Né? Por 1. Então, eles são LDs, tá? E nesse caso, bom, ou as retas são coincidentes, R igual a S, ou R é paralela a S e distinta de S. Então, como a gente quer, se isso aqui acontecer, a distância é 0, né? Então, não tem muito mais o que fazer. Mas se acontecer isso aqui, a gente tem ainda que calcular a distância. Muito bem, como que a gente vê qual das duas situações está acontecendo? A gente precisa usar um ponto da reta R e um ponto da reta S. Então, vamos lá. Eu vou pegar A como sendo o ponto, né? Eu vou substituir T igual a 0 aqui, tá? Então, eu vou ter o ponto menos 1, menos 2 e menos 3. Isso aqui eu tenho certeza que é um ponto de R. E, colocando lambda igual a 0, eu vou obter essa reta aqui, quer dizer, um ponto dessa reta aqui, que é o B, que é 0, 0, 0. E a gente sabe que esse ponto, então, está em S, né? Ok? Certo. Então, agora, com isso, o vetor AB, né, vai ficar final menos inicial, ou seja, vai ser 1, 2 e 3. E a gente agora precisa verificar, né, que se estudar, né, as relações de dependência linear entre um desses vetores, né, qualquer um que seja, no caso aqui eles são iguais, mas ainda que fossem apenas múltiplos, né, tá? Então, entre esse aqui e esse aqui, digamos. Então, vamos lá, como é que a gente faz, né? Coloca numa matriz. Então, 1, 1, 0, coordenadas do vetor de R, o paralelo de R, né? E 1, 2, 3. Tá? Então, fica fácil ver, por exemplo, que aqui esse determinante aqui, né? Se a gente quiser, tá? É diferente de 0, tá? Então tem o det diferente de 0. Essa matriz que eu circulei, isso implica, né? Então, a gente tem certeza, a partir disso, que AB e UR são LI. E isso, então, de acordo com o que nós já estudamos, né, implica que as nossas retas, né, então, R e S são paralelas e distintas. Então, a gente já fez o primeiro passo, né, do cálculo da distância, que é determinar a posição relativa entre as retas. Então, dito isso, né, como elas são paralelas e distintas, né, então vou fazer um rascunho aqui para a gente lembrar o que está acontecendo. A gente quer calcular a distância entre, digamos, R e S, né, que seria qualquer um desses comprimentos aqui. Qualquer um desses comprimentos. Muito bem, então a gente pode pegar um ponto de uma das retas e calcular a distância até a outra. Tá? Então, para fazer isso, eu vou pegar, sei lá, um ponto B,
que vive nessa reta S e calcular a distância até R. Então, ó, como elas são paralelas, né, a distância pode ser calculada assim. Distância entre R e S vai ser a mesma distância entre B, tá certo? E R. Digamos, entre R e B, né? Bom, e agora eu vou usar aquela fórmula que nós já deduzimos quando a gente estava estudando, quando a gente estudou a distância entre uma reta e um ponto, né? Então, como funcionava? A gente pegava, a gente conectava, né? Ó, vou pegar, digamos aqui, o ponto A vive em algum lugar aqui, né? Então, bastava eu conectar esse ponto A ao ponto que a gente queria calcular a distância, tá? Então, pegava esse vetor aqui e pegava um vetor diretor da reta R, tá? E com isso a gente conseguia calcular do seguinte jeito, né? Ó, conectava desde A até B, A a B, e fazia o produto vetorial com um vetor diretor de R, calculava o seu módulo e dividia pelo módulo do vetor diretor de R. O módulo do vetor diretor de R é fácil, né? Porque ele é o vetor 1, 1, 0, então o módulo vai ser raiz de 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado mais 0 ao quadrado, ou seja, raiz quadrada de 2. Tá? E agora basta a gente calcular o módulo, calcular quem é esse vetor aqui, o vetor produto vetorial, né, entre AB e o vetor UR e calcular o seu módulo. Então, vou tentar fazer aqui nesse canto, se não der. Produto UR, né, o que é? Vai ser o determinante de uma matriz que tem E1, E2 e E3 nessa primeira linha. Então, aqui eu vou colocar 1, 1, 0, que são as coordenadas do vetor UR. De fato, eu tenho que colocar aqui as coordenadas do vetor AB, né? 1, 2, 3. Tá, então, tá primeiro o AB aqui, né? E agora R, o vetor de R. 1, 1, 0. Então, eu tenho que colocar, vai ser E1 multiplicando 2 vezes 0 menos 3 vezes 1. Então, menos 3 menos E2 multiplicando aqui, né? 1 vezes 0 menos 3 vezes 1 menos 3. E aqui, ó, agora 1 vezes 1 menos 2 vezes 1, ou seja, menos 1. Menos, mais vezes, mais é 3, multiplicando esse 1 menos 2, ou seja, menos 1. Então, aqui, o vetor, esse aqui, né, que a gente quer calcular é menos 3, mais 3 e menos 1. Tá? Então, agora a gente vai calcular o módulo dele. Vou colocar na outra página. E depois aplica essa fórmula. Então, pessoal, aqui está o vetor, né? AB produto UR, e aqui está o vetor UR, tá? Então, como a gente viu, a distância entre as retas R e S, tá? Era igual à distância entre R e esse ponto B, tá? Que era então um módulo, né, de AB produto UR dividido pelo módulo de UR. Então, agora fica fácil calcular, né? Que vai ser raiz quadrada de menos 3 ao quadrado, mais 3 ao quadrado, mais menos 1 ao quadrado, tá bem? Embaixo vai ser raiz quadrada de 1 quadrado, mais 1 quadrado, mais 0 ao quadrado. Ou seja, vai ser raiz quadrada de 9 mais 9, 18, mais 1, 19. E raiz quadrada de 1 e 1, 2. Isso termina o cálculo da distância entre a reta R e a reta S nesse caso.